Olá, olá! Vamos à nossa aula. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o personal pronouns, que é um conteúdo muito importante, porque às vezes os pronomes se referem a alguma coisa que foi mencionada antes e eles substituem nomes. Então é bom que a gente conheça esse conteúdo e esteja sempre ciente do que é o que, para que, por que, qual usar, onde usar, certo? Então, nós temos dois tipos de pronomes pessoais. I'm wide awake, but you're a nightmare. Os pronomes pessoais, eles se dividem em subject pronouns e object pronouns. Agora, nós vamos ver um pouquinho do subject pronoun, que é o pronome que a gente chama de pronome sujeito. Por que será que é pronome sujeito? São eles I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, mas quando a gente se refere a um objeto, a alguma coisa, we, nós, you, vocês, vendo que temos dois you, o you que é singular e o you que é plural, e they, eles ou elas, certo? A terceira pessoa do singular, ela divide em he, she e it, que é ele, quando você quer falar só sobre pessoas, she, ela, para pessoa também, e quando não for ser humano, a gente usa it, que aí pode ser masculino ou feminino, sempre a gente vai usar it. Só que quando a gente chega na terceira pessoa do plural, é they. They pode ser eles, elas ou objetos e coisas. Então, a terceira pessoa do singular, a gente tem três. Esse só para humanos, esse só para humanos e aqui para coisa. Singular. Plural, a gente usa o mesmo pronome para todos. Certo? E como eu já havia dito, ele funciona como sujeito na frase. Mas como assim? Por exemplo, temos a frase Mary studies English. Mary estuda inglês, certo? Aí eu pergunto para vocês, quem é o sujeito dessa frase? A Mary, certo? Studies é o verbo estudar e English é o objeto da frase. Então, se eu tiver que substituir esse sujeito Mary por um pronome, a pessoa Mary, que é o sujeito da frase, por um pronome, eu substituiria por qual? She. She studies English. Porque eu posso falar Mary estuda o inglês, ela estuda inglês. Então, esses pronomes aqui dessa lista, eles substituem o sujeito da frase. Eu só posso usá-los quando eles forem sujeitos da frase. Certo? E aí o resto da frase, a gente tem o verbo e o objeto também. Certo? Por exemplo, Sally and Tony are my friends. Sally e Tony são meus amigos. Eu colocaria are in my class. Estão em minha turma, em minha sala. Qual pronome eu usaria aí? Exatamente. They, porque são eles. Eles quem? Sally and Tony. Duas pessoas. Certo? Agora vamos ao outro. Is very interesting, like this book. Gosto deste livro. Quem é que está falando isso? Viram que é o balãozinho de pensamento? Ela está pensando. Gosto desse livro. Quem é que gosta desse livro? Eu. I like this book. Eu gosto desse livro. It's very interesting. É muito interessante. O que é muito interessante? O livro. Qual pronome eu usaria para substituir a palavra livro? Exatamente. Se a gente voltar naquela listinha lá, a gente vai ver que it ele é muito interessante. Ele, o livro. Ele é a palavra it porque é um objeto. Agora nós temos um casal conversando, certo? Esse rapaz está falando com essa moça, falando assim, é muito divertida, muito engraçada. Livre essa noite? Então, qual o pronome se ele está falando direto com ela?
Ele seria a primeira pessoa, falaria direto com a segunda pessoa. Você é muito divertida, você é muito engraçada. Você tá livre essa noite? Qual pronome a gente usaria? You. Silence, please. Silêncio, por favor. Is reading the newspaper. Quem é que está lendo o jornal? Quem é que está lendo o jornal? Ela. Qual o pronome que eu usaria? She. Ela está lendo o jornal. Próximo. Can't bear this teacher. Não suporto esse professor. Is very rude. É muito rude. Quem é que não suporta esse professor? Eu. É uma bolinha de pensamento, o menino tá pensando. Aí tá falando, is very rude. É muito rude. Quem que é muito rude? O teacher. Ele. Então, qual pronome nós usaríamos? He. Certo? Então, é exatamente isso aí. Esses são os pronomes pessoais, que a gente chama de pronomes sujeitos. Eles funcionam como sujeito da frase. É um conteúdozinho básico, mas que você precisa realmente entender esse conteúdo para a partir daí estudar um pouquinho os outros pronomes, entender os outros pronomes e entender também o contexto para quem que está falando, quem é o interlocutor, quem é o locutor em certo texto, certa fala. Então, os pronomes são conteúdos muito importantes, são assuntos importantes para você conseguir entender um pouquinho. Como eu disse para vocês, a gente tem os pronomes pessoais, eles são divididos em pronomes sujeitos e pronome objeto, certo? Daí, a gente tem o pronome objeto. Aqui eu botei para vocês a lista do pronome sujeito, que é o pronome pessoal, e aqui a gente vai começar a fazer a nossa lista de pronome objeto. Mas o que é pronome objeto? Vamos lá. I, é me. Me é o pronome objeto que se refere a I. Se você traduzir, vai ser eu. Os dois são eu. Mas como assim, teacher? Sim, os dois significam eu. Qual é a diferença, então? Veja o exemplo da frase. These presents are for me. Estes presentes são para mim. Se a gente fosse pensar em português, a gente pensaria, esses presentes são para eu, né? Mas eu não posso usar o eu aqui, eu tenho que usar o pronome objeto. Estes presentes é o sujeito da frase, certo? São para mim é o objeto da frase. Então, eu só posso usar o pronome objeto quando ele tiver função de objeto. Olha o exemplo. Vamos lá. Como eu disse, funciona como objeto da frase. This present is for me. This present é o sujeito. Is é o verbo é. For me, me é o objeto da frase. Então, eu não poderia usar eu aqui. Eu tenho que usar pronome objeto. Por quê? Isso aqui é o objeto da frase. Se eu tivesse que trocar por this present por um pronome, eu trocaria por it, porque it é um sujeito. Então, é um pronome sujeito. Eu não posso usar um outro pronome que não seja o pronome sujeito aí. Então, vamos lá. E o you? You é you mesmo, ele fica igual, certo? This present is for you. Este presente é para você. Como eles são iguais, a gente não consegue ver muita diferença do you, sujeito, e you, objeto. Mas a gente entende que aqui é o pronome objeto, porque ele está com função de objeto nessa frase. Vamos ver o próximo? He. Qual será o pronome objeto para ele? Vai ser o him. Exatamente. Quando eu quiser falar ele,
Quando eu quiser falar ele numa frase, eu vou usar him. Vamos ver o exemplo? That present is for him. Aquele presente é para ele. Por que eu não usei he aqui? Porque aqui é objeto. Eu só posso usar pronome objeto aonde for um objeto. Olha só. O pronome objeto funciona como objeto na frase. This present is for Bob. Olha só. Este presente é para o Bob. Bob aqui eu preciso trocar isso por pronomes. Este presente vai ser o sujeito. Is. Is é o verbo e Bob é o objeto, certo? Agora, se eu tiver que trocar, pode passar, meu bem, se eu tiver que trocar por pronomes, eu trocaria this present por it e Bob eu trocaria por him. Ou seja, eu não posso usar he aqui. Eu tenho que usar him, porque é um objeto na frase. Vamos ver os outros pronomes? Qual seria o pronome objeto para she? Her. Vamos ver um exemplo? That present is for her. Aquele presente é para ela. Qual o pronome objeto para it? Ele fica igual também, igual you. Olha lá? Então, a gente pode usar o mesmo pronome, entendendo que um é sujeito e o outro é objeto. That present is for it. O presente para o cachorrinho. Ele, o cachorrinho, ou ela tá com um lacinho aqui. Então, o cachorrinho é ela. Aquele presente é para ela. Eu não usei she, eu usei it. We, nós. Qual o pronome objeto para nós? Us, quer dizer nós também. Sendo que o we a gente usa para sujeito e us a gente usa para objeto. Vamos ver um exemplo? This present is for us. Este presente é para nós. Os três aí. Deu até vontade de ganhar um presente agora? De tanto presente que eu tô botando aqui. Vamos ver qual o pronome para you? You. Oh, errou. É esse you. Isso aí. You. Esse aqui é o you igualzinho a esse. These presents are for you. Lembrando que tem um you que é singular, outro you é plural. De acordo com o exemplo aqui, estes presentes são para vocês. Olha a alegria deles para ganhar um presente. E por último, a gente tem o they, que é a terceira pessoa do plural. Eles, elas ou coisas. Qual o pronome? Them. Exatamente. Vamos ver outro exemplo? Those presents are for them. Aqueles presentes são para eles. Eu não posso usar they, eu tenho que usar them porque é um objeto, certo? E aí, resumindo, a gente tem a tabelinha dos pronomes sujeitos e pronomes objetos. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Se vocês puderem anotar essa tabelinha no caderno de vocês, seria excelente para vocês sempre que precisarem consultá-la. Não era para ter esse beijão, não. Vamos ver os exercícios? Vamos fazer juntos? Must keep this secret. Devemos manter este segredo. Não conte para ninguém. Quem tem que manter o segredo? Isso aqui é sujeito ou objeto na frase? Não conte o quê? O segredo para ninguém. Aqui é um objeto, é um sujeito, desculpa aí, e aqui é um objeto. Nós, vamos ver quem é que vai votar? Nós devemos manter esse segredo. Sujeito, não conte ele quem? O segredo para ninguém. Pronome objeto aqui, certo? Lembrando uma coisa muito importante, uma dica básica.
lembre-se sempre, o pronome objeto sempre vem depois do verbo. Porque quando a gente vai descobrir qual é o objeto da frase, a gente não tem que perguntar para o verbo. Isso aí a gente volta um pouquinho a estudar português, porque o professor de português sempre ensina a gente. Pergunta para o verbo. Se você perguntar para o verbo, você vai saber o objeto da frase. Então lembra sempre, o pronome objeto, ele sempre vem depois do verbo, se referindo a alguma coisa que foi mencionada. Vamos aos exercícios? Oh yes, these presents are for... Sim, estes presentes são para... Qual será a resposta? You, her, them, us, him, me, it. Vamos tentar? Você tem que clicar, meu bem. Em um desses. Pensa aí na resposta. Qual seria a resposta? Estes presentes são para... Isso mesmo, nós, us, objeto. Those presents are for Tom and Jim. They are for... Estes presentes são para o Tom e Jim. Eles são para... Quem será? Qual o pronome que eu vou usar aqui? Qual desses aqui? Pensa aí um pouquinho. Para... Eles. Muito bom. Estes presentes são para eles. Eles quem? Tom e Jim. Vamos pro próximo? Você toca na setinha. Tá. I bring a present for... Ih, tá apontando para você. E agora? Para quem será que é esse presente? For... Vamos ver? You. Muito bom. Pronome objeto para você. Você acabou de ganhar um presente. Vamos ver o próximo? That present is for Beth. Aquele presente é para Beth. It is for... É para... ela. Muito bom. That present is for Corey. Aquele presente é para Corey. Corey é quem? Olha para quem que está apontando. O cachorrinho, a cadelinha. Esqueço, é uma cadelinha, tem um lacinho na cabeça. It is for it. Para ela. Muito bom. That present is for Tom. Aquele presente é para o Tom. It is for... Qual será? Vou deixar você pensar um pouquinho. It is for him. Muito bom. Então, gente, esses foram os personal pronouns. Conteúdo muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, anotem, pesquisem em texto esses pronomes, façam os exercícios sobre o assunto. E um beijão e até a próxima aula. I'm wide awake, but you're